Olá, turma, tudo bom com vocês? Vamos começar então aí a correção da nossa prova do Colégio Naval do ano de 2020. Bom, vamos ao primeiro texto. Esse texto aí faz um comentário a respeito do filme Parasita e ele traz algumas questões aí a respeito desse texto. A primeira delas era uma questão de gramática e pedindo para você então completar ali o espaço com o verbo no tempo verbal apropriado. Então ele diz lá, ó, marque a opção que melhor completa o espaço no texto com a forma do verbo em parênteses. E o verbo no caso aí era o verbo win, que é vencer. Quando a gente vai ali no texto, deixa eu já pegar aqui e mostrar para vocês. Quando a gente vem aqui no texto, o que acontece? Eu já de cara tenho aqui o on Sunday, né? Então, quando eu digo no domingo, eu estou me referindo a alguma coisa que já passou, né? Então, nesse caso aí, eu tenho que buscar o verbo in na forma de passado simples, que no caso seria won, alternativa E. Então, the South Korean movie Parasite won the Oscar for Best Picture on Sunday. Depois era uma questão de interpretação de texto que dizia: according to the text, the movie Parasite addresses the subject of social issues. Então, aqui ele afirma que o filme se refere a assuntos de cunho social. Então, aqui embaixo a gente consegue ver isso, né? The movie is about class struggles between the rich and poor. Então, ele diz aqui que o filme é sobre lutas de classes entre os ricos e os pobres. Alternativa A, então. Bom, depois nós tivemos aí um texto atual, né, falando aí do Covid. Então ele fala coronavirus, Venice Carnival closes as Italy imposes lockdown. Então ele usou aí um texto jornalístico de 23 de fevereiro de 2020. O lockdown aí aqui no Brasil começou exatamente um mês depois. Então, eles aproveitaram aí o assunto atual para falar sobre isso. Pode ser que esse ano, talvez em português ou em inglês mesmo, caia alguma coisa a respeito de vacina, né? Então, vamos lá. Era um texto um pouco mais longo, né? Falando aí dos números do Covid, falando a respeito da data do carnaval. Então, vamos às questões. When was Carnival supposed to finish in Venice? Então, aqui você tem que tomar bastante cuidado, porque às vezes a gente se empolga e a gente vai lá no texto e a gente acaba caindo na pegadinha, né? Porque aqui ele tem a palavra supposed, tá vendo? Ó? Então, quando supostamente era para o carnaval terminar. Então, vamos dar uma olhada lá no texto? Tá aqui em cima, ó. Ele fala assim, ó, authorities in Veneto region said the event would end later on Sunday, 2 days earlier than scheduled. Então, o que ele diz aqui? Que o evento era para terminar no domingo, tá? Só que ele completa aqui 2 dias antes, mais cedo do que o determinado. Então, na verdade, não era para terminar no domingo. Era para terminar quando? Na terça. Então, você tem que ter cuidado com esse jogo de palavras aí. Então, na verdade, a alternativa correta é a alternativa B. Questão 24. A questão 24 era uma questão de gramática, né? E ela pedia aí para você marcar a sentença que contém o uso do presente contínuos. Nós sabemos que a estrutura do presente contínuos é o verbo to be, am, is ou are, mais o verbo de ação, mais o gerúndio, né? O ing, a partícula do ing no final do verbo principal. Então, vamos ver qual atende aí a ordem. Então, have died é presente perfeito, worked é passado simples, could last é passado, é o can no passado,
No caso aqui, nem é passado, aqui é could, poderia, né? É o futuro do pretérito. Officials reported, tá? Então, aqui, ó, é passado simples, tá bom? Esse suffering aqui, ele é um verbo que tá no ing por causa dessa preposição. E, então, a alternativa que traz aí o presente continuous é Italian officials say they are still trying. Eles ainda estão tentando. Então, eu tenho o verbo to be, mais o verbo try, que é o verbo principal, mais a partícula do ing. Nem sempre, né, turma, quando a gente encontra alguma coisa com ing, aquilo necessariamente é presente contínuo. A gente sabe que quando eu tenho um verbo no início da frase, ele é sujeito, então esse meu ing ele está fazendo o papel de substantivo. A gente sabe que depois de preposições, nós também vamos usar os verbos com ing, né? Embora ele esteja na forma de gerúndio, ele é infinitivo. Então, a gente precisa estar muito atento aí com relação a esse uso do ing. E também, às vezes, o ing pode ser indicativo de adjetivo, quando a gente fala boring, tiring, fascinating, né, shocking. Então, bastante atenção aí. A 25 era uma questão aí de preposição, então ele pede aí para a gente marcar a opção que melhor completa os espaços, né? Então, vamos voltar lá e ver como é que isso aí vai funcionar. Então, eu tenho lá. Meanwhile, Armani's fashion show is scheduled to be held in Milan. Então, antes de lugares, né? Países, cidades, estados, a gente vai usar o in. On Sunday, que antes de dias da semana nós usamos a preposição on. It was live streamed on its website. Então, a gente fala on, né? On the website, on the radio, on TV, on the phone. Então, ali seria in, on, ficando a alternativa correta aí, a alternativa B. A questão 26 era uma questão de compreensão de texto, onde ele diz, according to the text, Italian authorities haven't discovered the origin of the coronavirus in Italy yet. Então, ele afirma aí que as autoridades italianas ainda não descobriram a origem do coronavírus na Itália, né? Por onde ele começou. Vamos ver onde é que a gente encontra isso no texto. Olha, tá bem aqui, ó. Italian officials say they are still trying to trace the source of the outbreak. Então, os oficiais italianos dizem que ainda estão tentando rastrear a origem, né, do problema, de onde isso tudo começou. Então, aqui, né, a gente encontra a resposta para a questão número 26. Bom, a 27 também era uma questão aqui de gramática, trabalhando aí a parte de superlativos, né? Ele diz aqui superlativo, então ele fala, os Italian officials have cut short in the Venice Carnival as they try to control what is now the worst outbreak of coronavirus in Europe. Worst é o superlativo da palavra bad, que seria pior, então ele quer saber aí no caso qual desses adjetivos vão funcionar da mesma forma que o worst. No caso aí, o good, né? Porque o high é the highest, aqui é the earliest, the most elderly e the most extraordinary, e o good vai virar best. Então, o que também é irregular, assim como o bad, é o good. Então, a alternativa correta aqui, a alternativa B de bola. Bom, vamos lá. Bem, turma, a questão 28 também é uma questão gramatical. Ela traz aí uma sentença com o advérbio de modo quickly sublinhado e ele pede que nós encontremos aí nas opções abaixo qual das sentenças traz um advérbio de modo também, né? Então, o around, ele é um advérbio de lugar, he looked around, ao redor, né? O probably é possibilidade. O extremely é intensidade, eu falo extremamente frio, né? Então, ele está intensificando o frio. A alternativa correta aí é a alternativa D, ele nada bem, porque o well é o advérbio da palavra good, para dizer como ele nada. E I'll call you later, later é mais tarde, então aí no caso ele é um advérbio de tempo. Então, a alternativa correta, a alternativa D. A
questão 29 também é uma questão de gramática. E como eu digo para vocês, todos os anos nas provas do Colégio Naval, nós encontramos aí questões de preposição, como a 25, encontramos questões de artigos, encontramos questões de plural e contáveis e incontáveis, e nessa prova não poderia ser diferente. Então, ele tira uma frase lá do texto e ele vai sublinhar aí businesses, schools, activities and events, que todos são substantivos contáveis, e ele pede que você encontre lá na alternativa o contrário. Qual é a alternativa que traz só substantivos incontáveis? Então, vamos lá. Beauty, computers, beauty incontável, porque é um substantivo abstrato, beleza. Então, computers a gente coloca no plural, strawberry a gente coloca no plural, então aí só de cara já matou a primeira alternativa. Money é incontável, mas paintings são pinturas, eu posso colocar no plural, são quadros, né? Pinturas, windows também, então aí também já mata a alternativa B. Electricity é eletricidade, é incontável, advice, conselho, help and oxygen. Então, essa aí é a que atende às especificações de todas as palavras como uncountable. Para tirar a dúvida, cookie, cookies, candy, candies, fruit, fruits e shop, shops. Knowledge, ideas, man com E, é o plural irregular da palavra, e air. Então, a correta aí mesmo é a alternativa C, que é a alternativa que traz todos os substantivos incontáveis, eles não têm plural. A 30 era uma questão de interpretação de texto e diz: Which regions in Italy are suffering the most with the coronavirus outbreak? Então, aqui vamos dar uma olhadinha lá no texto, vamos voltar lá. Nós temos aqui, ó, about 50,000 people cannot enter or leave several towns in Veneto and Lombardy for the next 2 weeks without special permission. Então, aqui no caso, esses lugares estão com um lockdown completo, ninguém entra e ninguém sai. Então, se ninguém entra e ninguém sai, é o lugar onde a situação está pior. Então, no caso aí, Veneto e Lombardy. A alternativa D. Bom, aqui nós tínhamos um outro texto também trazendo o assunto do coronavírus, né? Falando das pessoas que tiveram suas celebrações de casamento canceladas. E aí ele fala de uma celebração conjunta aí, né? Em massa. Então, ele pergunta lá. A quem os possessivos adjetivos there no texto se refere, respectivamente. Então, eu tenho aqui, né? 6,000 couples decided not to let the coronavirus deter them from celebrating their happy day. Então, esse there se refere a couples. Então, se você mata aí, ó, de cara, você já elimina todas as questões. Então, é o que eu sempre falo para vocês. A prova do Colégio Naval, ela exige um pouco mais de compreensão de inglês, ela exige um nível de inglês um pouco melhor, mas se você é esperto e você consegue matar logo de cara e eliminar as questões, as alternativas absurdas, quase sempre você fica apenas com a alternativa correta, sem você ter que se esforçar muito, né? Então, vamos tirar aqui a prova dos 9. The newlyweds were joined by 20,000 guests, some reviewing their marriage vows. Então, esse there se refere aqui ao guest. Questão 32. Todos os pares de palavras estão relacionados a casamento, exceto. Então, vamos lá. Happy day, né, que é o dia feliz, tie the knot, que é se amarrar, né, quando você fala que você vai se amarrar a alguém, você vai tie the knot. Brides, noivas, grooms, noivos, couples, casais, newlyweds, recém-casados, marriage vows, que são os votos do casamento, e guests, que são os convidados.
Agora, sanitizer and surgical masks não tem nada que ver com casamento. Então, aqui também, turma, mais uma vez, foi uma questão dada. Se você for esperto, né, quem prestou bastante atenção aí, matou de cara a alternativa C como a correta. Bom, na questão 33, é uma questão de interpretação e ele diz assim: What happened last Friday according to the text? Então, alternativa C. Thousands of people got married and renewed their marriage vows in South Korea. Então, vamos ver onde é que a gente encontra isso no texto. Bom, a resposta está aqui, ó. The multiple brides and grooms attended a mass wedding ceremony in South Korea Unification Church on Friday. Então, milhares de noivos e noivas participaram de um casamento, uma cerimônia de casamento em massa. E aí ele vai descrevendo, né, que nesse lugar, ó, the newlyweds, né, os recém-casados foram acompanhados por 24 mil convidados e alguns renovaram os seus votos de casamento. Então, no caso aí, foi exatamente isso, ó. Milhares de pessoas se casaram e renovaram os seus votos de casamento na Coreia do Sul. Então, a alternativa C. Esse outro texto aqui era um texto que falava sobre meditação. Também não era um texto muito difícil, era um texto que tinha muitos cognatos, que você acaba aí deduzindo, né, o que as coisas significam, porque a gente sabe o que é meditação, normalmente, né, é um assunto simples, um assunto nosso do dia a dia. Então, vamos aí às perguntas. Questão 34. Meditação pode te dar um sentido de calma, uma sensação de calma, paz e equilíbrio. Marque a opção que indica de forma correta a pergunta para esta afirmação. Então, aqui eu não posso falar what do you do during meditation, porque eu não estou perguntando o que você faz, né? A resposta correta é what are the benefits of meditation? Quais são os benefícios da meditação? Então, ele diz, ele te dá uma sensação de calma, paz e equilíbrio. O is aqui, ele poderia confundir você com essa daqui, ó, tá? Porque a meditação é boa para você? Porque ela te dá uma sensação de calma, paz e equilíbrio. Acontece, turma, que essa não é a correta, porque eu marquei aqui para vocês, ó. Porque teria que ser why is meditation good for you? Então, o problema da alternativa C é que o verbo não está antes do sujeito como eu preciso para fazer uma pergunta. Por isso, a alternativa C não é correta, tá bom? Espero que você não tenha caído aí nessa pegadinha. Quais os benefícios a meditação tem? Certo? Quais os benefícios? Então, aqui é what benefits do meditation have? Aqui, o do também não é correto, porque meditação é it. Então, eu deveria usar o auxiliar does. E, por último, does meditation have benefits? Aqui, no caso, no does meditation have benefits, o que acontece? Não é uma pergunta de yes ou no, senão aqui deveria estar escrito yes, meditation, tá certo? Então, aqui não cabe, porque o tipo de pergunta, essa aqui não é uma resposta que cabe nesse tipo de pergunta. Quando eu começo as perguntas com auxiliares, normalmente eu quero uma pergunta com yes ou no, uma resposta com yes ou no. Então, vamos lá. Aqui é uma pergunta de vocabulário, então ele diz assim: During meditation, you focus your attention and eliminate the stream of jumbled thoughts. Então, aqui, turma, na verdade, jumble significa disordered, né? Jumble é sabe quando a pessoa faz malabarismo, que fica jogando as bolinhas para cima, assim? Então, jumble é mais ou menos isso. Então, é desordenado, uma coisa confusa, né? Então, nesse caso aí, a alternativa correta era a alternativa E. Você ia ter que trabalhar um pouco aí a parte de inferência, né? Você ia ter que deduzir, né? Dentro do contexto, caso você não conhecesse a palavra jumbled.
36. De acordo com o texto, meditação é uma coisa simples. Aonde que ele diz isso? Meditação, já está aqui no texto também, ó, no título, a simple, fast way to reduce stress. Uma forma simples e fácil de reduzir o estresse. Então, já no próprio texto, aí no título do texto, ele já trazia a resposta para essa questão. Bom, a questão 38 traz aí uma tirinha, né? E todos os anos a prova do Colégio Naval traz uma ou duas tirinhas na sua prova. Então, vamos ver aí o que essa tirinha diz pra gente. Então, tá a Mafalda conversando com a amiga e a amiga começa dizendo: First, I'm going to marry well, right? And then I'm gonna have babies. Então, eu vou me casar bem e ter bebês. And then I'll buy a big house and a really pretty car and then jewelry and then I'll have grandsons. And this will be my life. Like it? Então, ela diz lá, né? Bom, primeiro eu vou me casar bem, vou ter filhos, então vou comprar uma casa muito grande, um carro bacana, joias, então terei netos. Essa será a minha vida, gostou? E aí a Mafalda olha para ela e fala, yes, the only problem is that it's not a life, it's a list. O único problema é que isso não é uma vida, é uma lista, né? Então, ela tá aí criticando a amiga, dizendo que a amiga está fazendo planos como se a vida fosse uma lista que você vai no supermercado adquirir aquelas coisas que você espera. Então, ele fala assim, marque a sentença correta que explica o comic trip, e seria a letra E. Mafalda acha que Susanita não deveria focar em atender aí as expectativas sociais, porque, na verdade, se casar bem, ter filhos, comprar um carro, ter joias, ter netos, no caso aí é uma lista que se faz daquilo que a sociedade espera que as pessoas consigam. Certo, turma? Então, vamos lá. Questão 39. É uma questão de gramática e ele diz assim, he feels like eating a lot of ice cream on Friday. Esse feel like é uma expressão, tá vendo? Vamos marcar aqui. Feel like, ele é uma expressão e logo depois ele, como like, que é uma preposição, eu preciso de um verbo com ing. Então, que quer dizer, ele está a fim de comer muito sorvete na sexta. Então, aí no caso, ele está pedindo para você colocar no passado, e além de colocar no passado, tem que estar na negativa. Então, a gente sabe que no passado nós vamos usar aqui o auxiliar did, na negativa didn't. E aí, o que a gente tem que identificar? A gente tem que identificar que todas as vezes que eu uso um auxiliar, o verbo volta para o infinitivo. Então, aqui, ó, fell não é o passado de feel. Felt é o passado de feel, mas como eu já tenho auxiliar, não posso usar. He didn't feel, muito bem. Então, aqui eu tenho o auxiliar na negativa e o verbo no infinitivo. Aqui eu tenho didn't like eating, então, na verdade, o like, que é preposição, não é verbo, então essa aqui a gente anula. E fall é o verbo cair. Então, mais uma vez aí, se você faz por eliminação, ele te leva direto para a resposta correta, que é a alternativa C. Bom, aqui abaixo ele vai cobrar de você o entendimento aí dos verbos, da utilização dos verbos no futuro. Vocês sabem que quando nós temos um arrangement, a gente vai usar o presente continuous. I'm having a party on Saturday. Então, eu vou fazer uma festa no sábado. Quando eu digo I am having, eu quero dizer que eu já contratei o buffet, já convidei as pessoas, a festa já está combinada e organizada. O going to é quando eu tenho uma intenção, então eu falo I'm going to have a party for my birthday next year. Então, eu estou planejando uma festa o ano que vem, vou fazer 50 anos, e então eu estou planejando, eu tenho a intenção de fazer a festa, mas não arrumei nada ainda. O will, quando a gente toma uma decisão no momento em que nós estamos falando, né? Eu falo muito disso no meu curso preparatório para escolas militares, que está lá no Hotmart. Então, nesse caso aí, a gente tem que estudar bem aí o contexto de cada situação de futuro. E aqui ele diz assim, I'm about to fall asleep, I need to stay awake. Eu tô quase dormindo, eu preciso ficar acordado. E aí a Cat fala para ele, I'll get you some coffee. Alternativa C. Ela vai usar aí o will mais o get, porque ela toma aquela decisão de pegar um café para ele naquele momento em que ele verbaliza aí que ele precisa ficar acordado, tá bom? Então, a alternativa correta aí é a alternativa C. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado bem essa revisão. Muito obrigada e até a próxima!